Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum, de Elcos. A ira do Senhor contra Nínive é o título lá em cima. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são as poeiras dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem, e as colinas se derretem. A terra treme na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar ou despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Perseguirá os seus inimigos até as trevas. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejam contra ele. A angústia não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinho e encharcados de bebidas como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Pois de você, ó Nínive, foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que planeja o mal contra o Senhor, que trama perversidade. Assim diz o Senhor. Apesar de terem plena força e serem numerosos, serão ceifados e destruídos. Embora eu tenha afligido Judá, não afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso invadirá. Ele será completamente destruído. Glória a Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, príncipe da paz, Senhor dos exércitos, nós estamos diante da tua palavra, diante de uma revelação a qual o Senhor deu ao profeta Naum. E nós pedimos, Senhor, fala aos nossos ouvidos, aos nossos corações, revela a tua palavra, Pai querido, o que nós precisamos conhecer mais de ti, através da tua palavra, que teu Santo Espírito fale conosco, que os nossos ouvidos e os nossos corações sejam prontos para receber a tua palavra, em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, aqui esse livro é o livro do profeta Naum. Você não vai encontrar o nome Naum em Naum outro lugar. Muito ruim a piada, mas em nenhum outro lugar você vai encontrar o nome dele, profeta Naum. Você vai ver nomes parecidos no livro de Crônicas, né? Só que na Bíblia você vai encontrar apenas aqui no livro dele, e quando fala que foi um livro da visão de Naum. Naum significa conforto, consolo. E ele trouxe palavras de conforto para Judá e de sentença para Nínive, né? Como nós estamos vendo aqui. Naum, ele viveu ali pelo tempo de 650 a 612, né? Que quando foi o ano em que findou o reino dos assírios. Ele viveu por esse período, né?
E é tudo que eu sei sobre Naum, porque até a cidade de Elcos aqui, eu fui procurar para ver se achava algum lugar. Alguns vão dizer que era próximo da região da Galileia, outros vão falar que Naum, ele morava ali em Cafarnaum, né? Porque significa vila de Naum. E outros historiadores acham que ele vivia na própria Nínive, ali na região da Síria, porque se você ler todo o texto, né, todos os 3 capítulos, você vai ver que Naum conhecia muito bem o local, a região da Assíria ali. Mas o mais provável que todos apontaram é que ele morava ali próximo da região da Galileia, próximo à região de Cafarnaum. Mas foi tudo que eu achei sobre ele de história. Bom, agora sobre Nínive, né? Nínive já aparece na Bíblia outras vezes. Nós nos lembramos de Nínive sempre por causa do profeta Jonas, né? Porque Naum era um profeta menor, né? E dos profetas menores, geralmente o que mais nós nos lembramos é de Jonas, por causa da história do grande peixe. E Jonas foi um homem de Deus que viveu aproximadamente de 120 anos a 150 anos antes de Naum. E Deus o chamou para que ele fosse pregar contra a cidade de Nínive. E contra a cidade de Nínive, que era a capital da Síria. E a palavra do Senhor diz que quando Jonas pregou, por cerca de 3 dias, atravessando a cidade de Nínive, houve grande arrependimento, desde o rei de Nínive, aos seus súditos, aos animais, a ponto que o rei proclamou um jejum ali para aquela nação. E por causa do arrependimento daquele povo, Deus perdoou aquele povo. E aí você já consegue ver um indício da graça de Deus, né? Que em um momento em que uma nação, ele diria ali que era para pregar contra aquela nação, em vez daquela nação ser condenada, ela recebeu a graça, ela conheceu o Senhor. E diz a palavra do Senhor que se arrependeu toda a nação, e era cerca de 120 mil homens, né? Só a nação não, só a capital da Síria, né? Era ali só a cidade de Nínive, era cerca de 120 mil homens, e 120 mil homens que eram pessoas más e sanguinárias, terríveis, se arrependeram por causa da proclamação da palavra de Deus. E não pense você que foi uma proclamação maravilhosa, porque Jonas chegou lá e só disse assim, ó: dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Essa foi a pregação. Dentro de 40 dias, vocês que estão aí reinando, governando, estarão postos de cabeça para baixo, virão ao chão, serão destruídos. E ao ouvir essa mensagem, eles se arrependeram. Só que não houve continuidade para as próximas gerações. Porque, como eu disse, Jonas ele era provavelmente de 150 anos antes de Naum. Houve um problema de continuidade. E nós vemos que na Bíblia, até mesmo no meio do povo de Israel, sempre houve problemas de continuidade, né, da pregação da pregação da palavra de Deus. Você vê isso no próprio Israel. Josué morre, e daí diz assim, que os homens faziam o que queriam. Eles viviam sem lei. Porque problema de passar a mensagem para a próxima geração. E houve um problema de continuidade da palavra de Deus ali em Nínive, capital da Assíria. E você vê que isso é tão real que você vai lendo a história dos reis de Israel e de Judá, e você vai ver que quando o último rei de Israel, que se chamava Oséias, quando Israel foi levado para o exílio, um rei da Assíria o levou para o exílio. Israel foi levado ao cativeiro pelo rei da Síria. E daí hoje a Rosana falou sobre essa mulher samaritana. E quando Israel foi levado, a região de Samaria, que era a capital de Israel, foi populada por outros povos de outras nações. E aí houve a mistura entre o povo de Israel e os samaritanos. E aí começa a história de divisão entre eles, né? Que o povo de Israel, quando voltou do cativeiro, o povo de Judá, quando voltou do cativeiro e começou a popular aquela terra ali novamente, eles tinham divisão entre os samaritanos e o povo de Israel, que era a nação de Judá que retornou do cativeiro. Bom, então nós vamos ver aí que a Síria e Israel, elas tiveram vários momentos. Depois que Israel foi levado para o cativeiro, a Síria ainda continuou governando aquela região, e o rei Acás, que era pai de Ezequias, se submetia ao rei da Síria. Ele era um escravo, um vassalo, a nação de Israel se submetia.
E depois nós vamos ver um rei, que esse vai ter nome mais fácil para a gente, que era Senaqueribe, que um dia chegou lá em cima dos muros através do seu general, né, que era Rabizaque, e falou assim: do que é feito os deuses das outras nações? Você acha que os deuses não livraram as outras nações, você acha que o seu Deus vai te livrar? E nós conhecemos a história, né? Eu vou encerrar todo esse contexto histórico agora. Nós conhecemos essa parte da história. Então, diz ali que o Senhor fala com o rei Ezequias e fala que o rei de Nínive ali, que era Senaqueribe, ele iria voltar pelo mesmo caminho por onde ele veio. E não iria atirar flecha alguma contra a nação de Judá. E isso aconteceu. E diz a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, que um anjo do Senhor se levantou e matou mais de 180 mil soldados de uma só vez. Houve uma grande matança e todos morreram. E o rei Senaqueribe foi morto ali por alguns soldados. Bom, aqui você vai ver uma nação que era poderosa, que não tinha para ninguém, né? Nós vemos guerras hoje e estamos vivendo os períodos de guerra e naqueles tempos não eram diferentes, né? Naquele tempo uma nação queria sobrepujar a outra. E a nação da Síria, ela dominava toda aquela Assíria dominava toda aquela região ali que hoje nós conhecemos como Iraque, né? E ia chegando até o Egito, a região onde ela dominava. Então dominava lá do Iraque, chegava até o Egito e avançava ali para a Ásia, que era a região que hoje nós conhecemos como Turquia. E eles governavam tudo isso, eles tinham muito poder. Só que os historiadores viram lá que na história que havia alguns reis que eles eram tão terríveis que além de dominar as nações, eles levavam as pessoas para serem mortas, empaladas, né? No meio das suas fortalezas, eles empalavam as pessoas ali, deixavam presas na madeira, crucificavam, cortavam as cabeças. Então ela era uma nação terrível, que não tinha dó, nem misericórdia, nem pena, nada. E mesmo sendo essa nação, um dia Deus com misericórdia foi lá naquela nação e pregou através de Jonas. E nós olhamos para Nínive agora, depois de tudo isso, e falamos: nossa, que nação terrível. Só que Nínive, ela representa quem nós éramos. Nós disse assim: eu era uma samaritana, e nós éramos, né? Porque nós queremos olhar para a Bíblia e queremos nos ver como os bonzinhos da história, como os bonzinhos, como aqueles que eram tudo de bom. Nós olhamos para Jacó e nós não queremos ser o Jacó, nós queremos ser Israel, aquele que volta triunfante, né? Só que nós não éramos assim, nós não éramos bons, não havia bondade em nós, porque se houvesse bondade em nós de fato, nós seríamos salvos pela nossa bondade, mas não era bem assim. E Nínive recebeu uma sentença da parte de Deus, e uma coisa que é evidente aqui nesse texto, que é o título da pregação, que Deus é o Deus das nações. Deus das nações. E por que esse é o título? Porque todas as nações, você vai ver lá no livro de Reis principalmente, todas elas tinham um Deus. Todas elas adoravam um determinado Deus, né? O pastor pregou, eu vi sobre o profeta Elias, né? E daí tinha lá os deuses, né, que os sacerdotes serviam, e cada deus servia para uma coisa. Só que aqueles deuses, eles tinham poder naquelas regiões que eles viviam. Eles não eram um Deus universal. Eles eram o Deus da fertilidade, mas naquela região, porque em outra região era outro Deus que se levantava como Deus da fertilidade, né? E só que as nações tinham isso. Nínive também tinha um Deus para a guerra, um Deus que era Senhor, um Deus que era poderoso. Só que Deus se mostra na história como o Deus Todo-Poderoso. Porque dentro de Nínive, quem governava não era o Deus da nação de Nínive, era o próprio Deus. E a palavra do Senhor, através do profeta Isaías, aqui no versículo 2, diz que Deus se revela com todo o seu poder, né? E ele se revela assim: o Senhor é Deus zeloso, vingador. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos.
É um Deus que a gente não está acostumado a ouvir nas pregações, né? É um Deus, porque geralmente quando nós ouvimos a pregação, a gente ouvimos um Deus bonzinho, um Deus misericordioso, e aqui já vem assim, ó, o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é um Deus zeloso. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que tem um capricho em cuidar. Ele tem um prazer em cuidar de tal forma que Ele zela por cada detalhe. Você pode ver assim que o apóstolo Paulo vai dizer sobre esse Deus zeloso. Diz assim, que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Um Deus zeloso que zela pela sua palavra, que Ele não a contradiz, mas Ele pratica toda a sua palavra sobre o homem. Um Deus que é justo, um Deus que trabalha com justiça, um Deus que olha para os feitos da humanidade e age conforme a humanidade vive. Ele responde dessa forma. Só que um Deus tão justo, Ele é misericordioso, que ao ponto que a humanidade peca, ao ponto de ser destruída, Ele diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Ele enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Ao mesmo ponto que Ele está prestes a destruir, Ele tem a misericórdia para salvar. E Ele fez isso com Nínive. Ele já estava prestes a destruir Nínive há 150 anos atrás. Ele já estava prestes a destruir a Síria há 150 anos atrás. Mas Ele se apresentou como um Deus gracioso, como um Deus misericordioso. Mas quando a nação se voltou contra Deus, Ele diz assim, olha, eu sou um Deus zeloso e eu cumpro o que eu digo. Eu sou um Deus zeloso e fiel e justo e vingador. E Ele ali está se referindo, né, como vingador, Ele estava vingando o povo de Deus. Porque Nínive oprimia o povo de Deus. E Ele era um vingador, porque o povo de Deus, nesse momento, ele estava vivendo um momento de transição e de justiça. Estava sendo moldado, porque provavelmente esse período aqui da nação de Judá é um período onde Ezequias tinha se dobrado ao Senhor e tinha começado a restaurar algumas coisas dentro do templo da casa de Deus. E a nação havia ali se convertido novamente a Deus. E daí Ele está agindo em misericórdia a um povo que se quebrantou e que se rendeu aos pés do seu Senhor e estava servindo o Deus vivo. E Ele estava ali a ponto de ver tudo o que Nínive fazia e estava agindo como vingança, porque o cálice da ira do Senhor já havia transbordado por causa dos pecados dos ninivitas. E você vai ver assim a palavra do Senhor dizendo que o salário do pecado é a morte. A condenação é a morte, é a separação da presença de Deus. E Nínive, ela se afastou da presença de Deus de tal forma que Deus disse assim, eu vou destruir toda a nação, não vai existir mais a nação. E se você olhar na história, você não encontra mais a nação de Nínive. Você não vê um descendente dos reis de Nínive. Hoje nós estamos vendo esses combates ali no Oriente Médio, e nós vemos ali, você vai falar assim, eles são os descendentes dos persas, mas você não encontra um descendente de um assírio. Você não encontra, porque Deus disse que ia destruir todos. Todos. Por causa da maldade que havia no meio daquele povo. Ele era um povo duro. E Deus se manifesta dizendo assim, eu sou o Deus zeloso. Eu sou o Deus que cuida daqueles que são meus. Deus se manifesta assim, olha, eu sou um Deus vingador. Eu sou um Deus vingador. E essa vingança não é só um Deus que vai fazer maldade de forma deliberada. É um Deus que vai agir com justiça. É um Deus que vai agir conforme aquele povo que o buscou. Aquele povo que se rendeu. Aquele povo que buscou a sua presença. Então Ele estava vingando ali. Não era assim, eu vou matar e só exterminar o meu bel prazer. Ele estava olhando uma nação que não se dobrava mais diante dele. E promoveu vingança. E você vai ver ele falando assim, o Senhor Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e o seu furor é terrível. E o Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. É um Deus que traz juízo para os pecados. E você vai ver que isso é tão verdade, que se você olhar lá no livro de Apocalipse, se você olhar lá no Novo Testamento, você vai ver dizendo que haveria um dia de juízo. Haveria um dia onde aqueles que não se dobraram ao Senhor seriam julgados. Haveria um dia em que
haverá um dia futuro, haverá um dia em que o Senhor dirá: entre, bendito do meu reino. E Ele dirá: maldito, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A oportunidade de conhecer ao Senhor, Ele liberou para a nação de Nínive. A oportunidade de se render ao Senhor, Deus Ele faz isso durante toda a jornada do povo de Israel. Não foi apenas com Nínive que Deus se mostrou gracioso, não foi apenas com esse governo, porque quando você vai ler lá no livro de Reis, existia um homem chamado Naamã, e Naamã, ele não era de Israel, ele fazia parte do reino da Síria agora, sem o A na frente. Ele era súdito, ele era... como que é? General, né? General do rei da Síria. E ele teve um encontro com o Senhor por causa de uma enfermidade. E o Senhor manifestou da sua graça. E você vê o fim da história narrada sobre Naamã. Fala assim: olha, quando eu voltar para a Síria, e talvez eu tenha que entrar no templo dos deuses da Síria, e o rei vai se dobrar diante dos reis da Síria, e talvez por causa da força que ele vai exercer sobre mim, eu vou ter que me dobrar. Mas ele diz assim: eu não vou mais me dobrar diante desses deuses, porque eu reconheço que existe apenas um Deus, que é o Deus de Israel. E a graça foi manifestada ali para aquele homem que não fazia parte da nação de Israel. Daí você vai ver que o Jesus, ele narra a história de Elias, né? Elias. Que quando ele vai lá e fala assim: ó, não vai chover mais, ele sai de Israel e vai parar lá em Sarepta, né? E Jesus fala assim: não havia muitas viúvas em Israel? Por que ele foi para outra cidade, para outra nação? E por que foi ali que ele foi alimentado? E daí você vai ver a graça de Deus chegando na casa de uma mulher que dizia assim: olha, agora meu filho, vamos comer esse bocado de trigo aqui, vamos fazer um bolinho e vamos morrer. E Deus alcança com misericórdia aquela mulher. E você vai ver que Deus na história fala assim, que aqueles que se convertessem, que buscassem o Deus de Israel, fariam parte do povo de Deus. E você vai ver que isso é tão verdade, porque o nome de Raabe, que era a prostituta, que estava lá no meio da muralha, ela se encontra na genealogia de Jesus, porque ela se voltou para o Deus de Israel. A graça de Deus sempre existiu. A graça de Deus para todos os povos, para todas as nações. A única coisa que era feita era a pregação. Israel era a pregação viva de Deus para as nações. Quando as nações iam a Israel, elas tinham que ver o Deus de Israel governando e falar assim: esse é o Deus que salva, esse é o Deus presente, esse é o Deus verdadeiro. Israel devia ter vivido dessa forma. Mas ao invés disso, você vai ver quando começa, após a morte de Josué, ela vai vivendo conforme a sua própria vontade. E ela deixou de viver como o povo de Deus que era para ser visto pelas nações. Porque quando você vê Deus chamando Abraão, ele fala assim: você será bendito para todas as nações. E isso era a continuidade para a nação de Israel. Deus manifestava a sua graça por onde Abraão passava, por onde Isaac passou, Jacó passou, Israel passou, e Deus manifestou sua graça até por uma nação que estava prestes a destruir Israel. Deus foi lá e levou Jonas para pregar. Deus é um Deus gracioso. E você vê que isso é tão verdade, que no versículo 3 vai dizer assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. E daí Deus, que é gracioso, né, que é tardio em irar-se, porque conforme a nação pecava de Nínive, avançava e destruía e matava ali não somente o povo de Israel que levou para o cativeiro, mas para todas as nações. Deus via aquilo ali e ainda levou um profeta para pregar. Deus via aquilo ali e ainda restava a misericórdia, até que chegou um ponto que a nação de Nínive, ela era totalmente terrível e irredutível, não se dobrava mais. E daí Deus, ele declara essa palavra: o Senhor é tardio em irar-se, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Só existe uma forma do culpado ser redimido. E não é no que o culpado faz. E não é no que o culpado pode fazer. Não é na atitude do culpado de dizer: agora eu vou ser bonzinho. Não é na minha atitude de dizer: agora eu vou fazer tudo dentro da lei, né? É como se, vamos pensar assim, num bandido, né? E o bandido, ele pensa assim: olha, agora não há mais salvação para mim.
Mas se eu fizer tudo de forma boa e dentro da lei a partir de agora, Deus vai ter misericórdia de mim. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Nossos pecados não têm desculpa diante de Deus, se Cristo não intervisse nos nossos lugares. Nós éramos indesculpáveis, mas Cristo, Ele morreu na cruz, em nosso lugar, e nos perdoou. E agora aquele que não tinha desculpa, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da vida de Jesus, se torna desculpável e perdoável. Porque agora, por causa do sangue do Cordeiro, nós somos livres do pecado. Por causa do sangue do Cordeiro, nós somos justificados. Agora, por causa do sangue do Cordeiro, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então só existe uma forma de sermos indesculpáveis, e não vai ser na nossa mudança de caráter por vontade própria, não vai ser porque nós roubávamos e parávamos de roubar, não vai ser porque nós mentimos e paramos de mentir, não vai ser porque agora nós somos um bonzinho que todo mundo olha e fala, nossa, como ele mudou. Nós só vamos ser desculpáveis diante de Deus por causa do sangue do Cordeiro que foi morto naquela cruz e foi derramado. Só vamos ser desculpáveis quando nos rendermos à presença de Jesus, nos rendermos a Deus e reconhecermos que nós éramos falhos, que nós éramos pecadores, mas que o sangue do Cordeiro nos justificou. E agora nós não vivemos mais como um velho homem, mas agora nós vivemos como um novo homem, lavados pelo sangue do Cordeiro. Só existe uma forma de sermos salvos, e é por meio de Jesus. Nós somos indesculpáveis por nós mesmos. Não existem obras que nós possamos fazer que nos salve. O apóstolo Paulo fala isso de forma maravilhosa lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Você pode pôr para mim aí, Elisa? Efésios 2, 8. Fazendo um favor. Porque o apóstolo Paulo declara lá, de forma tão maravilhosa, ó, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode continuar. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. É só através de Cristo. Não existe obra alguma que eu e você possamos fazer para sermos desculpáveis diante de Deus. É só o sacrifício de Jesus. Se alguém em algum momento falou assim, mas eu sou bonzinho, mas eu faço coisas boas, olha, eu não roubo, eu não mato, porque muitas pessoas, quando você fala de Jesus, ela levanta essas questões. Pecador é aquele que faz tal coisa. Daí você fala assim, pronto, você já é pecador, tá apontando o dedo, tá julgando. Mas as pessoas levam em consideração isso. Quantas vezes eu tentei falar com meu pai, ele apontava assim as falhas. Ele apontava dessa forma. Não conseguia se ver porque não roubava, porque não fazia coisas que ele julgava pecado, que ele julgava como pecado, mas nós éramos indesculpáveis. Se não fosse Cristo Jesus, não haveria perdão para nós. E para a cidade de Nínive aqui, voltando para esse texto, Deus se mostra para esse povo como um Deus todo-poderoso. E Ele não se mostra apenas para Nínive ou para a Síria, Ele se mostra para nós e se mostrou como um Deus todo-poderoso, porque Ele vai dizer aqui nos versículos 4... Ele repreende o mar e faz secar, faz o que todos os rios se sequem, Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra treme na sua presença, sim, o mundo todo e os que nele vivem. E você vai ver que isso é tão real, porque ele está citando alguns textos que nós conhecemos da Bíblia. Ele fala assim, ele repreende o mar. Quando foi que Deus repreendeu o mar? Você vai ver Jesus, repreendendo, acalmando a tempestade, mas antes disso, você vai ver um povo todo na frente de um mar, que é o Mar Vermelho, e Deus vai lá e fala assim, abre.
Aí depois ele fala assim, ele faz secar os rios. Josué vai atravessar um rio lá. A palavra do Senhor diz que o que a gente entende lá é que o rio parou de um lado e as águas desceram do outro lado e eles passaram com os pés a seco. Você vai ver ali o profeta Elias e o profeta Eliseu atravessando um rio. Agora eu não lembro se Elias acho que também atravessou. Daí depois Eliseu vai lá e bate com a capa, né? É isso, os dois profetas atravessando o rio. O rio abrindo para que os homens de Deus passassem. Você vai ver ali, ó, dizendo assim, ó, sequem Bazã e sequem o Carmelo, que eram os montes, né, ali que eram férteis, e diante do Senhor eles secavam. Você vai ver ali que os montes, as colinas tremem e se derretem. Você vai ver a lembrança disso quando o povo de Israel ali em Êxodo 19 se aproxima e Deus fala para eles assim, ó, se consagrem aí porque eu vou falar com vocês. E daí quando Deus vem sobre o monte Sinai, o monte treme. Você vai ver um Deus falando, o profeta Naum declarando do poder de Deus. E você vai ver que Deus ele se manifestou de tantas formas e com tanto poder que um dia 4 homens leprosos estavam andando fora da cidade porque eles não podiam viver no meio do povo. E daí existia um exército ali escondido, um exército acampado, que acho que era um exército do rei da Síria, não lembro agora o certo. E daí esses 4 homens vão avançando próximo ao levantamento, ao assentamento do exército, e eles vão andando, e os passos dele são como de um exército marchando sobre a terra, que o exército inimigo, eles ouvem aquilo, o estrondo, e fogem, batem em retirada, e daí aqueles 4 leprosos voltam assim, olha, tem muitos tesouros lá para vocês buscarem, tem recompensa lá. E foi um Deus Todo-Poderoso trazendo livramento para a nação de Israel. Mais uma vez, se manifestando, andando com 4 leprosos. E proclamando o seu poder. Então assim, quando a presença do Senhor, a arca do Senhor era levado para as batalhas, o povo, os inimigos tremiam diante do Senhor. Para ver a tamanha grandeza do Senhor. E Deus está falando para uma nação que se julgava poderosa. E quantas pessoas não se julgam poderosas nos dias de hoje, que são inquebráveis, imparáveis, são invencíveis neste mundo, mas quando se encontram diante de um Deus poderoso, se rendem, choram como crianças e dizem assim, eu perdi para Deus. Quantas pessoas, mas existem aqueles que são irredutíveis, e para isso a Bíblia vai dizer que depois da morte segue o juízo. Mas para aqueles que se quebrantam diante da presença do Senhor, encontra a salvação. Deus, ele se manifesta como um Deus extremamente poderoso, diante de uma nação que se dizia inquebrável. No versículo 7, diz assim, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. Vamos até aí. E essa é uma verdade. O nosso Deus é bom. Deus se mostrou com bondade para a Síria. Deus estava se mostrando com bondade ali para com Judá nesse momento. Deus se mostrou com bondade para conosco quando enviou Jesus Cristo. Deus ele se demonstra como um Deus bondoso e Ele é bondoso. E ele estava dizendo isso para dizer assim para a nação de Judá, eu estou com vocês. O Senhor bondoso, estou com vocês. Ele é uma fortaleza no dia da angústia. E isso é um paralelo com a cidade de Nínive. Nínive, assim como nós conhecemos a história de Jericó, que era uma muralha, né, que passavam carros ali em cima, que pessoas moravam embaixo. Nínive, quando os arqueólogos foram lá na região onde é o Iraque hoje, e fizeram as suas escavações, acharam os escombros das fortalezas. E elas eram largas a ponto de passarem 3 carros por cima. Elas tinham um raio de 120 quilômetros, assim, o perímetro dela, né? Era uma cidade grande. Ela era banhada por um rio e tinha os açudes. Ela era uma fortaleza, os seus inimigos vinham contra ela e não conseguiam atravessar a muralha. E daí ela se sentia segura. E Deus fala assim para a nação de Judá, o Senhor é bom, através de Naum.
uma fortaleza no dia da angústia. Embora para Nínive, ali eles fossem o povo mais seguro, Judá, ele tinha um Deus que era uma fortaleza no dia da angústia. E você vai ver diversos salmos dizendo que o Senhor é uma fortaleza, um baluarte no dia da angústia. Você vai ver ali o salmista no Salmo 91 dizendo que ele vai para debaixo das asas do Altíssimo, o lugar seguro. E era Deus para a nação de Judá. E ele estava dizendo, eu sou uma fortaleza no dia da angústia. E quantos de nós já não passamos por momentos de angústia e provamos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e tivemos nele uma fortaleza que nos manteve seguro, que nos manteve de pé, e mesmo que os montes caíssem, esbravejassem os rios, nós permanecemos ali seguros na presença de Deus, porque Ele sim não nos deixa, Ele sim não nos abandona, Ele sim nos conforta, Ele sim nos consola. Esse é o nosso Deus. E Deus está falando assim, eu sou a fortaleza de vocês. Não importa se eles se sentem seguros e não temem nada, eu sou a fortaleza de vocês. E ele diz mais, ele conhece os que nele se refugiam. Deus nos conhece. Deus nos conhece. Lá no livro de Timóteo, agora não lembro se é primeiro ou segundo, vai dizer assim, o Senhor conhece aqueles que são seus. E nós cantamos aqui, né? O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece aqueles que se rendem diante dele. O Senhor, esse conhecer é de intimidade, de relacionamento, de um Deus presente, de um Deus que não falta, assim como é o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta, Deus não falta. Essa intimidade que Deus tem com o seu povo, essa intimidade que Deus quer ter comigo e com você, essa intimidade de um relacionamento onde nós provamos o seu amor, nós provamos a sua bondade, nós vivemos a sua presença e nos relacionamos com Ele como um Deus pessoal, não como um Deus que alguém diz, olha, Deus é bom, mas um Deus que você diz, Deus é bom. Você fala assim, eu provei, eu conheci, eu me relaciono, porque foi isso quando a Rosana cita ali a mulher samaritana, e ela começa a indagar, e daí ele fala assim, mas eu tenho uma água viva. Se você conhecesse, ela assim, eu quero essa água, eu quero conhecer, eu quero viver, eu quero me relacionar. E daí Deus vai se revelando, Jesus vai se revelando ali, e ela fala do profeta, daí ela fala assim, que veria o Messias, aí Jesus fala, eu sou o Messias. E ela tinha um cântaro, não tinha? A mulher não tinha um cântaro, porque Jesus não tinha, ela tinha um cântaro. E ela diz assim, mas você não vai poder beber da água, porque você não tem com que pegar, o poço é fundo. Qual foi a primeira coisa que ela deixou para trás? O cântaro. Quando ela provou da água viva, ela foi embora, largou tudo. Porque tudo aquilo que ela dizia que era necessário para a vida dela, ela deixou tudo para trás, porque ela descobriu que ela só precisava do Messias, que ela só precisava do Senhor, que ela só precisava do Senhor para que a vida dela fosse revestida por uma fortaleza intransponível, que ninguém mais poderia afetar. O pecado dela já não envergonhava mais, porque ela foi lavada ali naquele momento e foi transformada pela presença, pelo poder de Deus. Ela ali foi justificada, porque ela teve um encontro com o seu Deus. Então toda aquela bagagem, todo aquele peso que ela tinha, já não havia mais. Tanto é que ela fala assim, ele me disse tudo o que eu fazia, tudo o que eu era. Agora ela já não era mais. Agora ela já se sentia ali como uma pessoa que foi salva por um Deus bondoso, um Senhor que é bom, e estava protegido dentro dessa fortaleza que é a presença dele. E ela era conhecida pelo próprio Deus. O Senhor nos conhece. Como a Rosana também disse, né? Deus nos ouve. Ouve, Rosana? Ouve, né? Deus nos ouve. Deus, Ele é um Deus presente. Nós podemos nos relacionar com Ele. E essa é a graça do Senhor. E daí, no versículo 8, vou ler até o 12, eu acho, diz assim, mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, perseguirá os seus inimigos até as trevas, o Senhor acabará com tudo o que vocês planejaram contra ele. A angústia não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos, encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como uma palha mais seca. Foi de você, Nínive, que saiu aquele que planeja o mal contra o Senhor, que trama perversidades. Assim diz o Senhor, apesar de terem plena força
e serem numerosos, serão ceifados e destruídos, embora eu tenha afligido, até aqui, serão ceifados e destruídos. Deus agora ele falou para a nação de Judá, disse, olha, através de Naum, o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza, o Senhor, nos dias de angústia, o Senhor conhece aqueles que nele se refugiam, mas o Senhor também Ele conhece aqueles que não estão diante dEle. E o Senhor vai agir conforme a conduta deles. Eles não buscavam o Senhor, eles encheram a terra de pavor, de espanto, de medo, eles eram irredutíveis, eles não se dobravam, e daí o Senhor ainda diz assim, ó, aqui, aquele que se levantou contra o Senhor, e esse que se levantou contra o Senhor foi Senaqueribe, que foi lá em cima do muro e começou a amedrontar, e começou a falar contra o Deus de toda a terra, e daí Deus foi lá e quebrou o seu governo, quebrou o seu reino, e a nação se levantou outro rei, mas mesmo assim Deus está falando assim, eu vou acabar. O salário do pecado é a morte. As nossas falhas, os nossos erros, né, e mesmo depois eu sendo bonzinho, não me justifica. Eles eram irredutíveis e inquebráveis. E daí Deus diz assim, ó, eu vou acabar com tudo, eu vou exterminar. Nínive, ela foi extirpada da terra de tal forma, que se você ler aqui ó, em Naum, no capítulo 2, vai ver como eles foram destruídos. E no capítulo 3, lá no finalzinho, vamos ler aqui, diz assim, ó, a partir do versículo 18. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes, e não há ninguém para reuni-lo, não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito, bate palma pela queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Além de Judá, as outras nações que foram subjugadas, ao saber do fim de Nínive, elas iriam bater palmas e saírem plenamente satisfeitas. E Deus disse que esse era o fim para eles, porque eles não se dobraram diante de Deus. Todo aquele que não se dobra à presença de Deus, ao poder de Deus, ao amor de Deus, à misericórdia, a todo aquele que não se dobra a quem Deus é, o destino dele é o mesmo do que de Nínive. Vai ser destruído eternamente, por causa do seu pecado, por causa da sua conduta. Hoje, o Deus Todo-Poderoso, assim como nos tempos de Jonas, está liberando da sua graça, para que você e eu pudéssemos nos achegar diante da presença de Deus. Hoje, a sentença para nós, ela pode ser revertida por causa de Cristo Jesus, que morreu por nós, no nosso lugar. Mas se eu e você, ou qualquer outra pessoa, tiver o coração duro, que não se dobra diante do Senhor, o fim é o mesmo, destruição. Precisamos viver com um coração que se dobra todos os dias diante do Senhor e que se rende a Ele. Porque no versículo 13 vai dizer assim, agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. Deus estava falando assim, olha, por causa dos ataques de Nínive, eu vou quebrar o jugo que te oprime. Eu vou tirar as algemas. E Deus fala isso para nós também. Por causa do nosso pecado que nos oprimia, por causa do pecado que nos governava, por causa da vida sem Cristo que dominava as nossas vidas, Deus Ele quebrou o jugo que estava sobre nós, quebrou a algema que nos prendia. Não é à toa que em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo vai dizer lá, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que, de fato, lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, Deus vai dizer assim, todos quantos receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo acho que 20, vai dizer assim, que aquele que não conheceu o pecado se fez pecador por nós, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Só existe um meio, que é Jesus. E daí só Jesus para quebrar o jugo que estava sobre nós do pecado, só Jesus para nos quebrar e nos livrar das algemas que nos prendiam, só Jesus para nos livrar da conduta ruim que nós tínhamos, porque as obras da carne, nós vamos ver lá no livro de Gálatas,
elas são manifestas, e ele começa a falar, descrever ali, e provavelmente em algum daqueles pecados nós estávamos presos, mas aí Deus, no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo, acho que 22, vamos abrir aqui. Vamos ver se é 22. Ele vai dizer assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E daí, nós, como estávamos debaixo do jugo, nós vivíamos as obras da carne. Mas quando nós passamos ali por Cristo Jesus, nós começamos a ter o fruto do Espírito manifesto em nossas vidas. E nós começamos a viver a toda a bondade e o poder de Deus que é sobre nós. E Deus Todo-Poderoso, Ele age. E Ele veio para nos salvar. Foi isso que Ele fez para a nação de Judá. Ele veio para salvá-los dos seus opressores. Ele veio para salvar a nação de Judá daqueles que já não se dobravam mais diante do Senhor. E vai dizer no versículo 15: vejam sobre os montes os pés do que anuncia as boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, nunca mais o perverso invadirá, e ele será completamente destruído. Quem é esse que vem sobre os montes, que tem os pés formosos e que anuncia as boas notícias? Evangelho, boas novas, boas notícias. Quem foi esse que veio anunciar boas notícias para a nação de Israel e para todo mundo? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como é formoso os pés daquele que anuncia as boas novas. Você vai ver esse mesmo trecho desse versículo lá no livro de Isaías. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você vai ver o apóstolo Paulo recitando esse versículo. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E esse que anunciou as boas novas foi Jesus. E hoje, eu e você somos embaixadores de Cristo por onde quer que estejamos. E ali nós anunciamos boas novas. Nós representamos o reino de Deus. Nós representamos. Deus conhece aqueles que são seus. Deus nos conhece. Os inimigos de Deus são aqueles que não fazem a vontade de Deus. Mas os amigos de Deus, lá no livro de João, no capítulo, acho que é 15, 14 ou 14, é 15, versículo 14 diz: vocês são meus amigos se fizerem o que vos ordeno. Deus conhece os seus amigos. E Deus deseja manifestar a sua graça a muitas outras pessoas. Deus nos conhece e deseja que eu e você façamos o que Ele nos manda. Que nós possamos ser pregadores do Evangelho. Que nós possamos anunciar o reino dEle. Irmãos, alguns foram chamados para as nações. Alguns foram chamados para uma cidade. Alguns foi chamado para um bairro. E alguns foram chamados apenas para os seus lares. Mas, se nós fizermos aquilo que Deus nos manda, que é anunciar o Evangelho, nós vamos estar cumprindo a vontade do Pai. Porque se você foi um daqueles que foi chamado somente para o seu lar, saiba que do seu lar pode surgir alguém que vai pregar para uma cidade. Se você foi chamado para pregar para o seu bairro ou para a sua cidade, saiba que por causa da sua pregação pode se levantar alguém que vai pregar para um estado. Se você for um daqueles que vai pregar, responsável por pregar por um estado, pode saber que de você para uma nação inteira. E de uma nação pode surgir alguém que vai ser levantado para várias nações. Estevão, ele pregou para a nação de Israel. Ali para a nação de Israel, para aquele povo que estava ali. E a capa de Estevão caiu próximo aos pés de Paulo. Paulo teve um encontro com o Senhor. A pregação de Estevão, mais o encontro com Jesus, fez um homem que destruía uma nação ser um pregador dos gentios e propagar o reino. Então, talvez Estevão foi só para aquele momento e para aquela hora ele foi chamado e agiu com grande poder, porque é o que a palavra de Deus diz, que ele pregou ali com grande poder.
ele serviu para aquele momento, mas a partir daquele momento se levantou um homem que pregou para diversas pessoas. Quão formoso é os pés daqueles que proclamam, que pregam as boas notícias e proclamam a paz. Que você seja esse, que depois de Cristo nosso Senhor, possa propagar o Evangelho, as boas notícias, porque Nínive foi destruída de fato, mas aqueles a qual Deus conhecia, aquele a qual se relacionava, Deus os salvou e o poupou, né? E você vai ver que a nação de Judá, em alguns momentos elas caíram e foi levada até para o exílio, mas aqueles que se renderam ao Senhor retornaram de lá, e nós vemos isso na palavra de Deus. E hoje o povo de Deus, exclusivo, separado, não é a nação Israel. A nação, o povo de Deus, exclusivo, separado, é a igreja do Senhor. Você é o povo de Deus. Você é o sacerdócio real. Eu e você somos a igreja do Senhor, a nação escolhida por Deus. Nós somos os sacerdócios reais. Nós somos o povo adquirido dele. Nós somos o povo de Deus. Então, se nós somos o povo de Deus, façamos a sua vontade, que possamos pregar as boas novas, porque de fato um dia o juízo virá sobre a terra, sobre toda a terra, mas sobre os eleitos, sobre aqueles que se renderam ao Senhor, sobre aqueles que se dobraram. A graça do Senhor que foi manifesta nos fará viver com Ele eternamente. Você foi feito para viver eternamente. Nínive e a Síria foi destruída de forma perpétua, mas eu e você viveremos com Cristo eternamente. Viva o poder de Deus, a graça de Deus, e proclame desse reino, porque o Deus que é zeloso e vingador é o nosso Deus, e Ele um dia retribuirá conforme todas as nossas obras. E se as nossas obras estiverem em Cristo, nós viveremos com Ele. Se apresente diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, vamos orar ao Senhor. Depois nós temos um pedido de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós engrandecemos o Teu nome e agradecemos, porque o Senhor é o Rei das nações. Uma nação que não se dobrou ao Senhor sucumbiu, e uma nação que buscou o Teu nome foi salva. O Senhor é o Deus que age em todo e qualquer lugar. Os deuses das nações no passado tinham o poder nos seus territórios, mas o Senhor ia no território deles e se mostrava como um Deus poderoso. Foi assim quando eles estavam ali no templo de Dagon, estava a arca do Senhor e estavam os deuses ali, e Dagon se rendeu diante da tua presença e diante da tua arca por 3 vezes, até que ela partiu ao meio e já não pôde mais ser levantada, porque o Senhor é o Deus que é poderoso em todo e qualquer lugar. As nações da terra tinham os seus deuses e falavam: ele não pode nos vencer, o seu Deus não pode nos vencer. Mas Senaqueribe foi levado de volta pelo mesmo caminho por onde ele veio, e foi morto e foi destruído, mas o Deus Todo-Poderoso prevaleceu, que é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, não existe um lugar para onde nós possamos fugir da tua presença. A tua palavra diz ali, através de Davi, que ainda que eu me escondesse nas alvas da alvorada, nas asas da alvorada, ali o Senhor estaria. Se eu descesse o mais profundo abismo, ali o Senhor estaria. Para onde eu fugirei da tua presença? Não há lugar algum, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Rei que reina sobre toda a terra, o Deus que reina sobre toda a terra, e todos aqueles que se dobram e se curvam a sua presença e se rendem ao teu amor, ao teu poder, à tua graça, encontra refúgio e segurança. E nós encontramos refúgio e segurança em ti, encontramos fortaleza e abrigo no dia da angústia, no mesmo quando a morte vem, e ao mesmo quando perdemos alguém, o Senhor está ali cuidando, o Senhor está ali preservando as nossas vidas e nos consolando, porque assim como o nome de Naum ali era conforto, o Senhor foi conforto para a nação de Judá, foi conforto para as outras nações da terra, e foi
conforto para o seu povo, e o Senhor é o nosso conforto, o Senhor é o nosso consolo. O Senhor mesmo diz que é o Consolador, e depois diz assim: se eu não subir, eu não poderei enviar o outro Consolador, que é teu Espírito. Então nós estamos diante de um Deus que nos consola, diante de um Deus que nos conforta, diante de um Deus que é presente e que não nos abandona e que não nos deixa, diante de um Deus que é todo poderoso entre as nações da terra. Pode haver rumores de guerra, mas o teu reino, ele continua, ele prevalece. Pode uma nação atacar a outra, mas o Senhor é o Deus das nações. E quando o Senhor declara o fim vem. E quando o Senhor declara a sua graça, a graça é manifesta, e nós veremos o teu poder manifesto sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Deus maravilhoso, nós te amamos, Deus. Nós te honramos e nos dobramos diante da tua presença, porque nós aprendemos que em ti, ó Pai, é somente em ti que nos tornamos indesculpáveis. É somente em ti que nós podemos ser perdoados. É somente através do seu sangue que nós somos transformados. É somente através do teu Espírito que age em nós que nós somos transformados e temos boas obras de fato. É somente em ti, Jesus. E obrigado, Jesus, por ser o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém.